Já venho desenvolvendo processos de missões críticas dentro do ambiente de conectividade em vários lugares. E atualmente eu cuido de redes de missões críticas, tanto de rede metropolitana, quanto de redes de longa distância, quanto redes locais, implementando algumas tecnologias que eu vou apresentar para vocês agora. Essa é a nossa agenda, tá? Eu vou falar sobre a quarta evolução da computação em nuvem, ou a quarta onda da computação em nuvem com vocês. Vou falar sobre as tecnologias que a gente imergiu dentro desse cenário de computação em nuvem e onde a computação em nuvem faz com que a gente consiga implementar novos serviços a cada momento que a gente precise de novos serviços. Então, hoje a gente implementa serviços a uma velocidade muito rápida. A gente chama isso de time to market, né? O time to market para você entregar um serviço dentro da camada de redes, de infraestrutura, é altamente complexo. Porque a gente tem um modelo tradicional de implementar redes de computadores, onde é tudo engessado. Só que a gente vive no mundo, principalmente eu vou falar um pouquinho sobre a pandemia da Covid, que trouxe para a gente uma mudança significativa de como a gente precisa integrar essas redes, e principalmente redes que são de clientes que não são nossos parceiros, né? São clientes que querem instanciar algum serviço de infraestrutura dentro do nosso data center, mas como é que eu vou conectar esse cara se esse cara nem parceiro meu é? Como é que eu vou falar com ele? Eu tenho que fazer um acordo de nível de serviço, eu tenho que contratar um serviço dele. Quando eu falo isso em nuvem pública, é muito tranquilo. Quando eu falo isso em nuvem on-premise, onde a tua rede é o teu ambiente, a complexidade se torna muito grande, né? E para eu poder fazer isso, eu preciso entender o que a quarta geração de nuvem traz para a gente e o que essas tecnologias emergentes, não tanto emergentes hoje, fazem com que a gente possibilite essa conectividade no mundo altamente heterogêneo. Hoje nós estamos num momento de transição. Nós estamos saindo do modelo da computação em nuvem da terceira onda para a quarta onda. Quando começou a computação em nuvem, pessoal, a gente tinha apenas uma visão de virtualização, né? Virtualização era um paradigma que resolvia processos onde a gente poderia compartilhar recursos computacionais daqueles servidores onde nossos computadores estavam sendo instanciados, as nossas máquinas virtuais. Esse processo está caminhando a um certo passo, e esse passo acelerou muito depois da Covid-19. A segunda geração da computação em nuvem é onde a gente começou, de fato, a pensar em computação em nuvem voltado para aplicações, né? Como é que eu vou instanciar aplicações de uma forma concatenada para que eu possa entregar serviços fim a fim? E aí começou a surgir alguns orquestradores de nuvem que nós chamamos, né? O OpenStack é um deles, a VMware lançou o produto dela, a AWS veio muito forte nesse segmento. E a gente começou a falar já de computação em nuvem para infraestrutura, o nosso amigo IaaS, né? Então a gente começou a pensar agora como implementar serviços de fato. Só que até então aí eu estou fazendo compartilhamento de recursos. Eu estou instanciando máquina virtual, eu estou gerenciando alguns outros processos, memórias, armazenamento em grande massa. Eu ainda nem falei do ambiente de conectividade, né? Como é que eu vou solucionar um problema que eu preciso estar fazendo instanciação de múltiplas redes para atender múltiplos clientes? O nosso modelo conhecido de multi-tenancy dentro do mundo de computação em nuvem. E aí eu estou falando disso há 10 anos atrás, né? Há um pouco mais de 5 anos atrás, nós entramos na terceira geração da computação em nuvem, onde a gente de fato começou a usar o que nós chamamos de plataforma como serviço, o nosso PaaS, né? Nós agora desenvolvemos aplicações de fato nativas para a nuvem. Nós desenvolvemos hoje aplicações ágeis, e essas aplicações ágeis elas também são desenvolvidas no ambiente de computação em nuvem. Então imaginem eu ter que instanciar múltiplos containers e conectar esses múltiplos containers nas minhas aplicações. É uma complexidade bastante elevada. E para que a gente possa fazer tudo isso de uma forma orquestrada, a gente precisa usar algumas ferramentas que facilitem esse cenário. E é o que eu vou falar para vocês daqui para frente. Essa apresentação ela é baseada toda em uma plataforma open, então a gente consegue fazer tudo isso que eu estou falando para vocês, desde a camada de infraestrutura até a camada de orquestrações de aplicações, no mundo totalmente open, tá? Então vamos falar aqui de algumas tecnologias que vocês vão ver que é possível implementar essas versões de software para que a gente possa interligar toda essa gama de tecnologias que eu vou apresentar para vocês agora. Nessa terceira geração da computação em nuvem, a gente começou a despertar porque hoje nós falamos sobre os containers, né? Kubernetes, falamos sobre Dockers, e entre outros que nós conhecemos hoje. Quando a gente fala de instanciar máquina virtual,
Aquela máquina virtual ela vai ter a pilha TCP/IP toda instanciada, o sistema operacional vai gerenciar a minha aplicação, vai gerenciar a minha pilha do protocolo de rede. Eu vou ter uma facilidade muito grande para gerenciar com as ferramentas de controle de rede dentro da minha máquina virtual. Então, eu vou ter uma facilidade muito grande para gerir aquela máquina virtual. Quando eu começo a falar de containers que estão serverless, que você precisa de muito menos pilhas de softwares para ser executado, para consumir menos recursos computacionais, eu começo a perder a facilidade que eu tenho de gerenciar aquela minha máquina virtual, né? Então, como é que eu vou fazer isso de uma forma orquestrada e automatizada? Eu preciso ter algumas soluções que vão facilitar a minha vida para poder fazer isso. Davis, hoje a gente tem uma gama de ferramentas que automatizam aplicações, que automatizam máquinas virtuais. E quem automatiza a parte de conectividade de rede? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou instanciar um switch? Como é que eu vou instanciar um roteador? Como é que eu vou instanciar uma função de rede virtualizada dentro do equipamento desse, para ele poder fazer exatamente a automação que a minha aplicação lá na camada 7 precisa, né? Então, eu tenho que ter todo um arcabouço na minha infraestrutura para que a gente possa fazer isso de uma forma bastante ágil e bastante automatizada, tá? E aí a gente chega na quarta geração da computação em nuvem. Eu falei para vocês que a Covid trouxe um problema muito grande para a gente, né? Antigamente nós tínhamos 21% das nossas aplicações dentro da nossa nuvem pública, né? E esse era o maior número que nós tínhamos antes da pandemia. Durante a pandemia, nós vivemos uma migração generalizada e muito rápida dos nossos aplicativos saindo da nossa nuvem pública. Quando está na nuvem pública, é tudo uma beleza. O meu provedor de nuvem opera a minha camada de infraestrutura, opera a minha camada de arquitetura, opera a minha camada de aplicação. Eu não tenho gestão nenhuma sobre esse gerenciamento. Quando eu vou para a minha nuvem privada, aí eu começo a ter meu problema. O que aconteceu com a pandemia? As aplicações começaram a jogar, os provedores começaram a jogar suas aplicações para as nuvens privadas. Aí começou meu problema. Como é que eu faço com que aquela nuvem privada lá fale com as minhas aplicações que estão no mundo da internet? Eu preciso gerenciar isso de alguma forma. E aí isso começou a trazer para a gente alguns desafios, né? Dentro da área de rede de computadores, nós já vínhamos trabalhando isso, de uma evolução tecnológica que precisava mudar essa concepção de uma rede tradicional para uma rede especializada, inclusive com uma rede programável, tá? E aí daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre essa tecnologia para vocês. A quarta onda da computação em nuvem, ela vai facilitar com que as indústrias, né, utilizem-se desse cenário de infraestrutura para prover novos serviços, só que com 3 grandes desafios. O primeiro é o segurança da informação, muito bem colocado pelo Samuel ainda agora, na apresentação passada. A nossa segunda é gerenciar nossas aplicações de uma forma fim a fim. Como é que eu vou instanciar aquela aplicação? Como é que eu vou gerenciar aquela aplicação para saber se ela vai ter alguma interrupção ou alguma indisponibilidade no decorrer do processamento dela, da ativação dela, de como a gente está utilizando. E o último caso é o que a gente vai falar agora especificamente dessa apresentação, que é como garantir a conectividade desse cenário. Vocês imaginem hoje que é impensável que as nossas aplicações possam ficar indisponíveis, não é? Vocês imaginem uma aplicação de banco ficar indisponível, uma aplicação de healthcare ficar indisponível. A gente não pensa mais nisso. Só que para garantir isso num cenário altamente heterogêneo, onde as nuvens têm que se falar entre elas, eu preciso estar todo mundo conversando, eu preciso todo mundo mantendo pelo menos um padrão de comunicação. E a gente sabe que padrão de comunicação no mundo de rede de computadores é trabalhar com protocolos que se falem a mesma língua, né? Então eu preciso que esses protocolos sejam padronizados, eu preciso que esses protocolos sejam de uma forma aberta e acessíveis. Hoje a gente utiliza vários protocolos para poder fazer isso. E aí a gente começou a criar desafios, né? Porra, essas redes estão lá desconectadas, eu preciso conectar aquela nuvem, que aquela nuvem ela vai me trazer recursos computacionais, recursos de processamento, recursos de memória, recursos de armazenamento, para eu instanciar os meus serviços dentro daquele provedor de nuvem que não é meu cliente, né? Aquele cara não fala comigo, não tem nenhuma relação comercial com ele, mas eu vou utilizar ele porque a gente vai começar a trocar informação, porque um determinado servidor hospedou a sua aplicação lá. E aí começou nossos desafios. Para poder resolver o primeiro problema de conectividade, foi criada uma tecnologia chamada SDN,
que a gente chama de redes definidas por software, né? A rede definida por software é um paradigma novo, não tão novo assim, já vem sendo estudado nos últimos 10 anos, só que hoje se tornou um padrão de mercado. Hoje, todas as redes de conectividade que vocês forem falar, principalmente das redes de missões críticas, que interligam backbone com redes metropolitanas ou com outro tipo de rede, eles vão falar um protocolo que está baseado em SDN. Isso é fato, tá? A gente não tem mais para onde sair disso. Isso para a gente é excelente, porque é exatamente essa tecnologia que vai facilitar com que eu consiga ter uma flexibilidade operacional e uma concatenação de aplicações dentro de uma rede que vai conseguir fazer essa automação que eu preciso para instanciar minhas aplicações. Tá? Então, o que é SDN num contexto geral, né? SDN nada mais é do que uma forma de você programar a sua rede através de um elemento de rede centralizado que nós chamamos de controladores SDNs, onde esses controladores são softwares embarcados dentro de white box, nada mais é do que servidores físicos, arquitetura x86 ou outro tipo de arquitetura, onde eu posso instanciar o meu software para poder gerenciar toda essa parte da minha rede. Então vejam que agora eu não estou mais falando de um equipamento de um vendor que eu estou colocando na minha rede. Eu estou instanciando um software dentro de um servidor, qualquer servidor white box, servidores Intel, servidores AMD, que vão rodar um software que controla toda a minha rede. Vocês vejam que eu quebrei um paradigma que era altamente fechado, nós chamamos isso de black box, e agora eu estou falando de um paradigma chamado white box. E esse software que eu uso para fazer isso dentro dessa arquitetura de rede chama-se ONUS, Open Network Operational System. O ONUS é um dos principais controladores de nuvem SDN, inclusive lá da ONF que eu falei no começo da apresentação, é quem faz o expounder da ONF, é o pessoal da ONUS, e ele faz exatamente tudo isso que eu estou falando para vocês no segmento de gerenciamento de rede. Né? Então, o que eu consigo fazer com esse mundo de SDN? Eu consigo quebrar dois princípios que nós tínhamos na camada de rede, que é o plano de controle e o plano de dados. Né? O que é o plano de dados? Os meus elementos de rede que estão lá embaixo, meu roteador, meu switch, que vão fazer o encaminhamento do meu pacote. E o meu plano de controle é a parte de inteligência do meu negócio. É quem controla meu hardware, é quem controla meu firmware, é quem controla meus drivers, é quem vão falar com meus protocolos de comunicação. Eu tirei isso do meu elemento de rede e joguei isso para uma camada de software. Vocês começam a entender que a gente saiu do modelo engessado, onde eu tinha que depender da atualização do meu fornecedor, do vendedor, para que eu pudesse atualizar meu equipamento, e essa atualização geralmente é muito cara. A gente começa a perder CAPEX e OPEX nesse modelo. E agora eu consigo atualizar meu próprio servidor com o software que eu quero gerenciar minha rede. Essa mudança de paradigma, pessoal, é uma mudança arquitetural completamente diferente do que nós tínhamos na rede de computadores tradicional. A gente mudou esse paradigma, a gente quebrou esse paradigma. Hoje a gente não fala mais de vendors embarcados, hoje a gente fala tudo baseado em software. Né? Então, a computação em nuvem trouxe essa filosofia para a gente, e o mundo da rede de computadores também começou a utilizar isso agora de uma melhor forma para que a gente pudesse otimizar nossa camada de aplicação dentro dos nossos enlaces de rede. Né? E o que eu consigo fazer dentro desse mundo de SDN? Só para vocês terem uma ideia, o mundo de SDN, ele dividiu as arquiteturas de redes em duas camadas. Camada superior, nós chamamos de northbound, e a camada superior nós chamamos de southbound. As southbound são nossos elementos de rede, nossos roteadores, nosso switch, que precisam ter um suporte para falar algum protocolo de comunicação. Esses caras vão se comunicar falando mensagens, não mais apenas protocolos, mas nós vamos trocar mensagem do tipo JSON, API REST, programação baseada em algumas linguagens de programação. Então, eu consigo falar com eles não apenas com protocolos, eu consigo falar com eles também através de alguma troca de mensagem. E na camada superior, eu vou me comunicar com meus orquestradores. Um orquestrador de virtualização de funções de rede, que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês, e também com meus orquestradores de nuvem, que vai gerenciar toda a parte de orquestração quando eu instanciar uma máquina virtual ou até um container dentro daquela minha aplicação. Né? Então veja que eu quebrei uma complexidade que era baseada em hardware, agora eu estou montando uma complexidade baseada em software. Vocês conseguem identificar os ganhos de qualidade que eu tenho nisso? Primeiro, eu não dependo do meu fornecedor para atualizar o meu software que está naquele hardware. Eu mesmo vou lá, desenvolvo uma aplicação, testo a minha aplicação, desenvolvo a programabilidade que eu preciso no meu software de gerenciamento da minha rede, no caso o ONUS, que eu estou usando com vocês aqui como exemplo, e embarco ele no meu equipamento, no meu servidor lá, e ele vai funcionar idêntico a um controlador de rede.
Tá? Inclusive, no final da apresentação, eu vou mostrar para vocês isso funcionando, a gente fazendo toda essa conectividade entre os roteadores de um cenário real que a gente consegue implementar hoje para poder fazer a instanciação do que nós chamamos de fatias de rede. Como é que funciona o mundo de SDN, né? O mundo de SDN, como eu falei para vocês, é exatamente essa separação do plano de dados do plano de controle, ou seja, o plano de dados é o meu sistema operacional, e o meu plano de controle é o meu sistema operacional, e o meu plano de dados é o meu hardware que vai ser gerenciado por esse software. Né? Então, eu embarco esse cara dentro lá do meu servidor e ele começa a gerenciar a minha rede a partir de qualquer instância que tenha na minha rede. Eu tenho ganhos de inovação nesse aspecto porque eu posso testar qualquer protocolo que eu desenvolva dentro de uma rede de produção. Eu vou segmentar essa minha rede de produção. Eu não preciso mais parar minha rede para fazer qualquer tipo de desenvolvimento ou de teste. Eu consigo atualizar meu software sem depender de um fornecedor. E eu consigo prestar inovação dentro de uma rede, onde aquela rede pode ser segmentada. Né? Eu segmento a minha rede de várias formas, e aí eu não estou mais falando só de segmentação VLAN, segmentação camada 3, eu estou falando de vários tipos de segmentação, inclusive de virtualização. Tá? Eu vou conseguir usar esse servidor virtualizado para ter maior poder de processamento e maior poder de consumo para instanciar esse software que vai gerenciar toda a minha rede. A inteligência da rede agora, ela deixou de ser um elemento de rede e passa a ser centralizada. Quando eu centralizo um elemento de rede e dou inteligência para ele, ele consegue ter uma visão global de toda a minha rede. Eu consigo fazer com que aquela minha rede ela seja altamente acessível e tenha uma disponibilidade de informação ao tempo real que eu precise consumir aqueles recursos de rede. Recursos de rede, pessoal, não são só elementos de rede, mas são links, velocidade de link, latência, atraso de comunicação. Tudo isso eu vou conseguir fazer de uma forma bastante precisa e bastante orquestrada. E aí a gente trouxe um conceito muito interessante do mundo open para o mundo que não existia, que era o mundo de elementos de rede. Para quem conhece um pouco dos elementos de rede, sabe que a gente sempre passou por um processo de ossificação. Né? A gente dependia muito dos fornecedores para que eles pudessem desenvolver as suas aplicações, os seus protocolos, inclusive alguns protocolos específicos de determinado vendor. Né? Então eu tinha que comprar equipamento daquele cara para poder fazer a minha rede funcionar. A gente chama isso de lock-in de fornecedores. Né? Quando a gente cria uma concepção dessa, a gente quebra essa questão do lock-in, a gente faz com que as nossas redes sejam altamente heterogêneas e eu posso falar com qualquer provedor de rede, que fale com qualquer provedor que tenha qualquer elemento de rede instanciado na sua infraestrutura. Olha que legal. Né? Sair de uma dependência tecnológica altamente concatenada para o mundo que agora eu posso falar com qualquer rede. E era inevitável que isso acontecesse, pessoal. Por que isso era inevitável? Imagina vocês que um cara coloca uma aplicação dele na AWS, a minha aplicação está na Azure, a tua aplicação está lá na nuvem da Huawei e o outro cara está na nuvem da Oracle. Como é que esse pessoal vai se falar? Cada um está instanciando sua aplicação num servidor diferente. A não ser que você tenha uma parceria com cada um desses players de nuvem, você vai conseguir se falar. Se você não tiver um link dedicado para se interligar suas redes com esses caras, se você não tiver uma VPN fechada, você não vai ter comunicação e você não vai conseguir instanciar serviços dentro dessas nuvens. Isso não é o mundo que a gente quer de conectividade hoje. O mundo que a gente quer de conectividade hoje é um mundo ágil, resiliente e responsivo. Tá? Eu tenho que fazer com que todas as minhas redes se falem, garantindo a minha segurança e garantindo com que essa rede tenha uma disponibilidade aceitável para que a gente possa instanciar nossas aplicações. Né? Então, quando a gente fala de SDN, SDN traz essa concepção e esse modelo de você centralizar a orquestração da sua rede, facilitando o gerenciamento para você e principalmente com risco muito baixo de intervenção humana. A gente sabe que no final das contas quem faz as cagadas no ambiente de produção geralmente são seres humanos, né, pessoal? Então isso é natural. Faz parte do nosso métier errar de vez em quando. Quando a gente centraliza isso, a gente está diminuindo o impacto de uma intervenção humana e facilitando também o gerenciamento de forma centralizada. Isso é extremamente interessante hoje para o mundo de rede de computadores. Porque imagina vocês falar de uma rede de casa. Falar de uma rede de casa é uma rede de pequeno porte. Contudo, vocês têm um equipamento dentro da casa de vocês, da operadora de comunicação, que é o CPE, que aquele equipamento, ele tem de milhares de equipamentos daquele fazendo a mesma função em todas as casas próximas a vocês. Então, quando a gente fala isso numa larga escala, e aí a gente está falando de missões críticas, isso se torna bastante atrativo, porque isso faz uma redução considerável de custo operacional, faz uma diminuição considerável de custo de investimento,
e facilita muito a vida de quem está gerenciando. Tá? Não é a vida do sysadmin, do Davis, não é do operador de rede, é de toda uma organização. Eu vou conseguir facilitar a minha gerência de uma forma que aquelas minhas aplicações podem ser lançadas no mercado de uma forma mais rápida. E é o meu objetivo como negócio. Tá? Aqui tem um pouquinho da arquitetura do OpenFlow, da SDN, só para vocês entenderem por que a gente consegue segmentar tudo isso no mundo de rede. Né? Aqui é o nosso controlador SDN. Nosso controlador SDN, como eu falei para vocês, ele tem uma camada de software que nós chamamos de sistema operacional de rede. Ele é exatamente um sistema operacional, tá, pessoal? Ele gerencia recursos de rede, recursos computacionais de processamento, recursos de armazenamento e recursos de memória. Tá? Então, pensem sempre nisso como um sistema operacional. Eu consigo instanciar algumas aplicações dentro desse meu controlador SDN. Então, de vez eu instanciar uma aplicação que tem que estar na mesma rede no mundo tradicional para poder fazer com que o meu serviço funcione, hoje eu consigo usar o meu elemento de rede para instanciar aplicações. Olha que interessante. A gente está vivendo um mundo também da Edge Computer hoje, né, que é aquela computação de borda. A Edge Computer utiliza-se disso para poder deixar nossas aplicações mais próximas da borda da rede. Isso facilita com que a gente tenha um serviço mais, aquela visão de experiência do usuário mais interessante, né? Eu tenho uma menor latência, eu tenho um menor consumo de processamento de recursos computacionais e a percepção do usuário é que aquela minha aplicação está funcionando de uma forma mais rápida. Né? Então a gente utiliza muito isso dentro do ambiente de Edge Computer. E o que os equipamentos que trabalham com SDN precisam suportar, né? Quando a gente comunica esses elementos de rede com o nó central, com o nosso controlador SDN, ele precisa ter alguns protocolos que se falem, né? Hoje a gente fala muito do protocolo OpenFlow, tá? Que é um protocolo que já está na sua versão 2.1. Hoje nós temos o P4, que gerencia não só a parte de software, mas também a parte de hardware. Eu consigo fazer programação no ambiente físico daquele meu elemento de rede, controlar os fluxos que vão ser enviados pelo cabo de rede por bit. Tá? Então a gente mudou a concepção. Eu estou falando não mais agora de programação no mundo de software, eu estou falando programação para o mundo de hardware. Né? Série de protocolos que começam a surgir para que a gente possa fazer essa interligação entre essas redes. Mas o nosso foco aqui, por enquanto, ainda é falar da camada de software. E aí como é que esses caras se falam? Né? Dentro do meu elemento de rede, eu vou ter uma tabela de fluxo, onde essa tabela de fluxo vai ser controlada através dessa troca de mensagens do protocolo que vocês escolherem para poder fazer essa comunicação com os elementos de rede. Nesse cenário que eu estou usando OpenFlow, tá? É o cenário que eu vou testar para vocês verem. E o que esse cara consegue fazer para a gente de tão interessante para segmentar a nossa rede? Primeira coisa que ele faz é controlar o encaminhamento de pacote. Né? Então, se ele consegue fazer o encaminhamento de pacote de uma forma adequada, eu consigo controlar aquele fluxo, eu consigo dropar aquele fluxo, eu consigo direcionar aquele fluxo, eu consigo direcionar para a porta adequada, eu consigo fazer ele sair de uma porta específica do meu switch e entrar numa porta específica. Olha a flexibilidade que eu estou tendo de gerenciar a minha rede, coisa que eu não tenho no modelo tradicional. Tá? Se eu fosse fazer isso no modelo tradicional, toda essa brincadeira que eu estou falando para vocês agora rápido, eu passaria meses para poder fazer uma configuração de um provedor com outro. E não é isso que me interessa agora. Eu quero fazer isso de uma forma extremamente rápida. Além disso, eu posso fazer processamento pipeline. Eu não preciso mais fazer que um fluxo seja processado de uma única vez. Eu consigo fazer isso de várias formas, em forma paralela, inclusive. Além disso, eu tenho uma vantagem muito grande aqui. Como eu estou instanciando software, né, eu posso montar clusters de software. Eu vou ter vários controladores SDN para, em caso de uma falha de um equipamento, o meu outro equipamento assume, garantindo uma alta disponibilidade e uma alta redundância. Olha só a facilidade que eu estou tendo para poder mudar a forma de gerenciar esse ambiente de conectividade que eu tenho. Então, tudo isso hoje é muito possível, tá, gente? A gente faz isso, né, nos ambientes de missões críticas, nos ambientes de produção, com uma naturalidade muito grande. E aqui tem um pouquinho de uma requisição, como é que essa requisição funciona hoje no ambiente de nuvem, né? Então, a nuvem precisa se conectar, como é que eu vou conectar esse cara na nuvem, como é que cada um desses fluxos vão funcionar dentro do meu ambiente de nuvem. Aqui eu estou usando uma requisição no Neutron. O Neutron, para quem não sabe, é o componente de rede do orquestrador de nuvem chamado OpenStack, né? O Neutron, ele é preparado para falar SDN, então ele tem suporte nativo aos protocolos que nós trabalhamos dentro de SDN, e ele embarca dentro dele um elemento de rede chamado OpenVSwitch. O OpenVSwitch é um switch virtual, onde a gente consegue fazer conexões entre as máquinas virtuais através de túneis, ou bridges ou túneis, dependendo da forma como você implementa. Né? Então, como é que funciona uma requisição SDN entrando no mundo de nuvem?
Eu mando essa requisição para o meu elemento que vai processar os pacotes de rede, e aí o neutro é um deles, existem várias outras, a VMware tem o seu, a Azure tem o seu, a Huawei tem o seu, para que a gente possa falar essa camada de virtualização e receber todas essas informações. No meu cenário, eu uso o OpenVirtualNAS, onde a gente vai trocar essas comunicações, recebendo esses protocolos de comunicação que a gente vai estar falando. Vejam que aqui em cima eu estou usando 3 outros controladores de rede. O ODL é o Open Daylight, que inclusive é sustentado pela Linux Foundation. O ONUS, que é o que eu uso nos meus cenários de implementação. E o Floodlight também, que é outro controlador SDN. Nós temos diversos controladores SDNs desenvolvidos em diversas linguagens de programação, cada um com seus benefícios, seus prós e seus contras. Tá? E aí, quando é que a gente escolhe um controlador SDN? A gente escolhe de acordo com a nossa necessidade. Eu recebo essas requisições dentro do meu ambiente de nuvem, eu vou trabalhar isso numa camada de virtualização que também vai estar instanciado como uma pilha de tecnologia, para que eu possa controlar toda a minha rede física. Né? E essa rede física ela vai receber as informações que eu quero para poder fazer a instanciação necessária. Isso aqui, pessoal, eu estou falando para a parte física. E para a parte da nuvem, que eu vou ter que instanciar as máquinas virtuais, as minhas máquinas virtuais vão ter que instanciar as aplicações vão ter que receber endereçamento IP, o meu Kubernetes e o meu Docker vão ter que instanciar também a pilha de TCP/IP, vão receber IP, vou ter que fazer toda essa gestão também do meu mundo de containers. Né? Não é muito diferente do que a gente faz com o mundo de máquinas virtuais. Na verdade, é muito similar, com algumas pequenas especificidades. Tá? Então, não vai mudar muito a forma como a gente vai fazer isso. Então, é possível fazer essa requisição hoje no mundo totalmente open? A gente já faz isso. Quem orquestra isso para mim é o meu controlador de nuvem, onde esse controlador de nuvem, ele faz a gestão de toda a minha rede embaixo, que a gente chama de nuvem SDN. Né? Então, essa nuvem SDN, todos os meus elementos de bordas, eles falam SDN, né? E as minhas redes externas que querem se conectar nessa nuvem SDN, eles vão fazer apenas uma migração de um protocolo que a gente usa na internet chamado BGP, e daqui a pouquinho eu vou falar para vocês. E aí, por que a SDN é tão interessante que a gente implemente dentro das nossas redes? Né? A SDN, além de trazer vantagens na gerência da nossa rede, ela faz reduções, tanto de CAPEX quanto de OPEX, sem contar que ela faz o mínimo esforço necessário para a gente gerenciar toda a infraestrutura subjacente que a gente tem de elementos de rede. Né? Então, isso é muito interessante. Despertem para isso, porque isso inevitavelmente vocês vão precisar conhecer, principalmente para quem trabalha com aplicação, para saber como é que a gente vai instanciar isso dentro de um ambiente, dentro desse cenário. Tá? Depois que a gente monta tudo isso e está todo mundo se falando, se conectando, é uma beleza, mas a complexidade de fazer isso é uma complexidade que requer uma curva de aprendizado um pouco elevada. Além do SDN, nós temos uma outra tecnologia hoje, chamada NFV. NFV, diferente da SDN, que veio do mundo da academia, NFV veio do mundo da indústria. NFV, para quem não conhece, é Network Function Virtualization. Virtualização das funções de rede. O que acontecia no passado? O mundo de telecomunicações, ele sofria do mesmo problema que o mundo de tecnologia da informação passava. Eles tinham elementos de rede extremamente caros, e os elementos de telecomunicações são mais caros que de TI, pessoal. Tá? Eles precisavam fazer as mesmas inovações que nós passamos pelo mundo de tecnologia da informação. Só que tecnologia da informação conhece software como ninguém. A gente faz software há muito tempo. O mundo de telecom não fazia. O mundo de telecom sempre foi um mundo baseado em hardware. De fato, os hardwares davam as melhores precisões para eles. Então, eles utilizaram aquele recurso que era melhor para ser utilizado na infraestrutura deles. Só que com a escassez de recursos, aí eu estou falando de recursos financeiros das empresas, as empresas começaram a manter uma necessidade de ter uma estabilidade entre investimento e lucro daquilo que eles faziam para vender serviços. Né? Quando eu quebrava essa cadeia de equilíbrio, eu começava a ter problema na minha infraestrutura. E quem é que sente isso? A gente. Né? O nosso 4G para de funcionar numa área determinada, o 5G só pega num pedaço, o 3G não conecta na velocidade inicial. Isso é porque eles querem? Não, porque falta equipamento para suportar a necessidade de cobertura diária, de velocidade necessária. Então, tudo isso é custo, pessoal. Então, o mundo de telecomunicações sofreu muito com isso, até que se criaram essa tecnologia. Né? O NFV é um produto desenvolvido pela ETSI, que é o padrão europeu de desenvolvimento de tecnologias, que tenta visar um pouco do que o SDN é. No final das contas, a gente vai descobrir que eles tentaram fazer a mesma coisa que o SDN fez para o mundo de TI. Tá? Mas eu vou deixar essa surpresa para o final para vocês.
Então, o que a gente consegue fazer com isso? Primeira coisa que a gente quebra é quebrar o monopólio de hardware e software, né? A gente vai começar a instanciar agora nossos softwares dentro dos nossos elementos de rede, que são os elementos de telecomunicações que a gente vai começar a desenvolver, né? Então, a gente começa a pegar, eu vou dar uns exemplos para vocês daqui a pouquinho, de funções de rede que a gente não conseguia fazer no ambiente de TI, que a gente consegue fazer no mundo de telecom hoje, melhor do que a gente faz no mundo de TI. Olha que legal a inversão de valores, né? O mundo de telecom sempre foi o mundo mais avançado de hardware. Então, hoje a gente consegue fazer coisas melhores em hardware, juntando a TI com o mundo de telecom. Aprisionamento tecnológico é um problemaço dentro do mundo de telecom, né? Então, se eu tenho uma rede que só trabalha com Cisco, só vai funcionar com Cisco. Se eu tenho uma rede que só opera com qualquer vendedor, só vai funcionar com aquele cara, porque aquela rede foi projetada para aquilo. Isso é um erro? Não. A arquitetura foi feita daquela forma. A arquitetura foi feita para funcionar daquele jeito. Então, a gente quer quebrar isso para quê? Aí a gente tem que começar a descobrir os modelos de negócio que a gente quer implementar. Então, eu vou trazer para vocês daqui a pouco um caso de uso que forçou a gente a pensar em todas essas tecnologias e implementar todas essas tecnologias de uma forma que a gente pudesse integrar essas pilhas de tecnologia e conseguisse garantir para a gente o que a gente quer, implementar serviços fim a fim. Essa definição é feita pela ETSI, como eu falei para vocês, e aí eu vou redefinir a forma como essas funções de rede são entregues e controladas, né? Agora eu não vou ter mais um elemento de rede central, a gente chama muito elemento de rede central como appliance, né? O mundo de telecom também tinha os seus appliances. Agora eu vou quebrar esse appliance em nuvem. Eu vou pegar várias aplicações, vou instanciar no ambiente onde tem um alto poder de armazenamento, com alto poder de processamento e um alto poder de rede. Não tem muito a ver com nuvem, não tem muito a ver com SDN, a gente vai juntar todo esse mundo daqui a pouco para fazer uma arquitetura que todo mundo se falha. E aí, por fim, eu defino também uma nova arquitetura onde as redes são implementadas em entidades de software. E que softwares são esses que eu vou colocar dentro da minha NFV? A arquitetura NFV é pautada em alguns elementos, algumas funções de rede, né? Roteador de mensagem, CDNs, redes baseadas em conteúdo, aceleradores WANs, controladores de borda, grade de NAT Carrier, que a gente faz para fazer redes de trânsito, roteadores PEs. Esse cara aqui eu vou usar como exemplo para a gente ligar toda uma rede dessa que vocês vão ver daqui a pouquinho. Então eu vou instanciar um PE desse, onde esse PE ele vai ser o meu elemento de borda de uma nuvem, que eu vou conectar com outras múltiplas nuvens, para que a gente possa trocar informação. Eu conectando esse cara de uma forma centralizada e otimizada, eu vou conseguir instanciar qualquer serviço naquele provedor que acabou de entrar da minha nuvem SDN. Tá? E aí, a arquitetura dele de armazenamento, de processamento de memória é muito igual como a gente tem no mundo de computação em nuvem. São appliances virtuais, nada mais é do que máquinas virtuais, onde eu vou ter um alto poder de processamento e um alto poder de armazenamento, servidores onde são storages, onde tem NAS, onde tem SAS, onde dá qualquer forma de armazenamento que vocês possam pensar. Hoje com disco SCSI, com disco SSD, da melhor forma possível para agilizar cada vez mais a implementação dessas ferramentas. E também vou ter um alto poder na minha camada de internet. Quando a gente fala da camada de rede, pessoal, essas redes de dimensões críticas, provavelmente, ou elas são redes que estão já no mundo Metro Ethernet, ou já foram para o mundo de fibra ótica. Tá? Esses cenários que a gente implementa hoje de dimensão crítica, dentro dos cenários de produção com qual eu trabalho, a maioria deles são redes de fibra ótica, ou são redes de Metro Ethernet de 1 GB para cima. Tá? Então, são poderes de rede que nós não conseguíamos ter no mundo tradicional. Isso é natural, porque essa evolução ela acontece no mundo de rede, mas hoje a gente consegue fazer muito mais coisas dentro desse cenário. Aqui é um pouco da arquitetura do NFV, para vocês entenderem como é que essa orquestração é feita. Como é que a gente faz essa orquestração? O meu mundo virtualizado, a camada de virtualização, ela vai ser gerenciada pelo orquestrador, e aí nós temos diversos orquestradores NFV. A Vivo tem o seu, que é o T-Mobile, a T-Mobile tem o seu, a Vivo tem o T-Nano, a gente tem o Open Nano, vários orquestradores que a gente pode estar conhecendo no mundo todo. Eu trabalho com o Open Nano. Tá? O Open Nano, ele gerencia toda a minha instanciação daquele software, no caso eu vou mostrar para vocês um PE Router, onde eu concateno aquele serviço dentro de uma nuvem SDN, para que ela possa gerenciar a conexão entre múltiplas nuvens. E aí esse cara aqui, ele vai fazer todo o gerenciamento do ciclo de vida da máquina virtual, todo o gerenciamento do ciclo de vida do orquestrador, todo o ciclo de vida também
do meu container que vai estar instanciado. Então, todo o cenário que eu falei para vocês é altamente programável, altamente resiliente e com uma possibilidade muito grande de você manter um processo de automação. Então, a ideia aqui é que agora minha infraestrutura seja altamente automatizada. E o resto é o que a gente já conhece do mundo de computação em nuvem. Eu tenho uma camada adjacente de elementos de rede, eu tenho uma camada superior onde estão instanciadas minhas máquinas virtuais, falando com uma camada northbound, lembrem lá do SDN, falando com as minhas aplicações que vão dar suporte aos serviços que a gente quer. E o que eu consigo ganhar com o NFV implementado nesse cenário? Primeira coisa é desacoplar o software do hardware. Eu não dependo mais do vendor para poder fazer minhas atualizações. Segunda, a flexibilidade da implementação de software. Eu vou com uma linha de comando, implemento, ativo a minha ferramenta, aquela ferramenta vai estar funcionando até que eu desative ela, frações de segundo. Posso fazer isso de forma automatizada? Posso. Se eu estiver utilizando uma infraestrutura baseada em código, a minha infraestrutura chama a minha API e a minha API instancia diretamente aquilo que eu quero dos serviços de rede. Provisionamento dinâmico de serviço, eu não preciso mais agora estar entrando em elemento por elemento de rede, fazendo configuração, eu não preciso mais estar fazendo plano de endereçamento, eu quebrei todo esse paradigma para poder facilitar a minha vida. Eficiência de gastos para o ambiente de produção, ele tem que pensar sempre nos seus gastos, tanto de processos operacionais, quanto nos seus gastos de investimentos. E a padronização na abertura de interfaces e funções virtualizadas em infraestrutura. Vejam que agora eu tenho a possibilidade de falar com qualquer tipo de rede. Eu não preciso depender e nem conhecer que rede tu implementou na tua arquitetura. Eu só preciso que você faça alguns comandos que são comandos naturais de bordas de rede, para que a gente consiga se falar. Tu vais fazer o que tu passarias para fazer um mês, tu vais fazer numa janela de manutenção de 4 horas. E aí, como é que essas tecnologias se juntam, pessoal? Todas essas 3 tecnologias, elas são altamente concatenadas. SDN traz para a gente uma abstração de rede, que vai ser controlada por um controlador SDN. O NFV traz uma automação e um isolamento e uma agilidade de redes extremamente robusta que nós não tínhamos no passado. E a nuvem traz para a gente as vantagens da nuvem, orquestração, alta disponibilidade, elasticidade, recursos disponíveis com bastante capacidade, para que a gente possa fazer todas aquelas 3 ideias ali. Eu tenho que compartilhar as concepções, né? Essas 3 tecnologias, elas são pilhas iguais. Como é que eu faço elas funcionarem? Eu instancio cada uma delas nos meus servidores, eles vão funcionar como se fossem tecnologias isoladas e paralelas, mas vão estar se falando através de alguma API ou através de alguma função de mensagem. E eu vou fazer algumas abstrações. Eu vou ter elementos do tipo edge, que são elementos de borda, né, para falar a minha nuvem com o meu ambiente SDN, para falar com o meu ambiente NFV, onde meus elementos centrais são suportados por protocolos abertos. No caso, eu estou utilizando o OpenFlow aqui. E um orquestrador por tecnologia. A nuvem vai ter seu orquestrador, a SDN vai ter seu orquestrador e o NFV vai ter seu orquestrador. E aí o mundo tem muitos orquestradores para a gente poder fazer essa junção de arquitetura. E aí eu trago para a gente uma técnica onde a gente liga essas 3 tecnologias que facilitem com que as aplicações de vocês, principalmente se vocês usarem linguagem baseada em código, para vocês instanciarem múltiplas redes para múltiplos clientes em múltiplas nuvens. Olha a questão múltipla aí, trazendo complexidade para a gente. Então, imaginem que agora a minha rede ela tem que ser capaz de não só gerenciar a minha rede subjacente, mas ela também tem que gerenciar a minha rede que está na minha nuvem. Se eu tenho um VPC da vida, se eu tenho uma cloud lá que já tem a minha rede montada, como é que eu vou segmentar essa rede? Eu vou parar aquela rede lá para poder mexer? Não preciso mais fazer isso. Eu uso uma técnica chamada fatiamento de rede, Network Slice. Essa técnica ela é muito utilizada em cenários onde você instancia múltiplos containers hoje. Então, a gente faz snapshot de uma rede adjacente e cria redes subjacentes altamente disponíveis, altamente gerenciáveis e independentes de gerenciamento. Então, quando eu crio um substrato dessa rede, o cara que está lá tomando conta, para ele é uma rede nova, é uma rede que tem elementos de rede com poder de processamento, de armazenamento e de memória, como se fosse uma rede física. Olha que legal, agora eu consigo gerenciar toda a minha rede de uma forma altamente centralizada. E aí eu trago algumas vantagens para a gente, né, nesse cenário,
Para que eu implemento essa técnica? Eu consigo trazer melhoria de experiência no cliente, eu consigo lançar produto mais rápido no mercado, eu consigo fazer com que a minha escala de desenvolvimento seja muito mais rápido, eu posso instanciar e desinstanciar máquinas virtuais e containers de uma forma muito rápida, instanciando redes, instanciando tudo, facilitando muito a minha vida, né? Maior automação, redes mais flexíveis, essas redes são independentes, altamente gerenciáveis, e também consigo ganhar em recursos computacionais, que é o foco da TI verde. E aí eu vou apresentar para vocês agora tudo isso funcionando num caso de uso. Tá? A gente teve a necessidade de implementar isso aqui. Tá? O que é esse cenário? Eu tenho vários provedores de serviços, nós chamamos de provedores de infraestrutura. Aqui eu tenho um POP 1, lá eu tenho um POP 2, falando numa nuvem que pode ser uma nuvem SDN através de operadoras, que pode ser através de uma rede 5G, que pode ser de qualquer tipo de redes que vão interligar isso através de um backbone de rede de longa distância. Esse cenário eu gerencio também atualmente. Tá? E aí cada um desses caras que estão contratando serviço aqui, eles vão poder instanciar os seus clientes em cada uma das nuvens que eles quiserem. Tá? Eu só preciso que essa conectividade exista para que eles possam instanciar isso dentro de qualquer provedor de nuvem que ele tenha. Então aqui eu poderia estar falando da Amazon, aqui eu poderia estar falando da Azure, eu poderia estar falando de outros, de qualquer outro provedor de nuvem. Tá? Eu só preciso que essa galera se fale. Como é que eu faço isso? Para fazer isso, eu uso uma abstração de rede, onde eu crio um cenário onde todos os meus elementos da rede vão estar com disponibilidade para falar redes SDN. Então eu tenho roteadores centrais, tá, que tem SDN habilitado, a gente chama isso de SDN Enable. E essas redes externas, que são os meus provedores on-premises, lembra que eu falei no começo que as nuvens estavam mandando suas aplicações para dentro de casa? Como é que eu vou falar minha rede externa dentro da minha nuvem? Então, a minha missão é, eu tenho que falar com que esse cara que está na minha rede fora, transite dados na minha nuvem SDN e consiga se conectar com o outro lado da borda. Uma complexidade bastante interessante, né? Consigo fazer isso porque eu tenho uma NFV que vai emular o que eu falei para vocês ainda agora, que é o PR Router, né? Eu vou instanciar uma aplicação chamada SDNP. Essa aplicação ela vai rodar dentro do meu controlador SDN, que vai ficar ouvindo essas redes externas, que quando elas forem anunciadas, através do protocolo de borda de rede, o BGP, ela vai informar a toda a minha rede, olha, entrou uma rede nova e essa rede pode ser conectada com vocês. E a partir daí eu consigo conectar todo mundo e todo mundo consegue instanciar serviços dentro da nuvem que está disponível, independente da nuvem que seja, independente da arquitetura que esteja, independente da infraestrutura que eu conheça. Eu não preciso conhecer mais nada disso. Tá? E aí eu vou ter algumas tecnologias dentro que vocês vão ver agora funcionando para poder concatenar tudo isso aí. Essa aqui é a carinha do ONUS, Open Networks Operational System. É um gerenciador de rede, o controlador SDN que eu estou usando. Vocês estão vendo aqui que não tem nenhum dispositivo conectado por enquanto, né? Vai aparecer daqui a pouco os dispositivos quando eu emular a topologia de rede que eu mostrei para vocês. Essa aqui é a carinha do ONUS quando ele está funcionando. É uma SLI, mas também tem uma interface gráfica, tá? Aquela interface gráfica que eu mostrei para vocês aqui. Então, a gente consegue instanciar o software e o software vai gerenciar. Esse software está sendo instanciado por um container, tá, pessoal? LX, container do Linux. E aí eu consigo gerenciar toda a minha rede através, como se fosse um orquestrador normal. Eu consigo ver os dispositivos que estão conectados, eu consigo ver quais são a infraestrutura que está disponível, como é que esses links estão se falando. Tá? Se eu for tentar ver aqui agora os dispositivos que estão conectados, eu não tenho nenhum dispositivo conectado e não vai me retornar nada. Tá? Mas eu vou instanciar uma topologia de rede igual àquela imagem que eu mostrei para vocês. Para poder fazer isso, eu estou usando uma ferramenta chamada Mininet. O Mininet é uma ferramenta de emulação de rede que cria cenários de redes reais. Então, ele cria cenários de redes com switch, com elementos de rede, com links, com velocidade e com flows para que eu possa gerenciar minha rede como se fosse no ambiente de produção.
Então aqui o Mininet, ele já instanciou minha topologia. Quando eu instancio minha topologia, o ONUS, que é meu controlador de rede, ele já reconhece e começa a mostrar minha topologia. Tá? Então ele já sabe que tem elementos de redes ali que falam SDN e ele vai começar a gerenciar esses elementos para mim. Ele pode fazer isso, pessoal, para quantos elementos de rede estiverem aí. Se vocês adicionarem mais um switch aí, ele vai reconhecer e vai montar nessa topologia. Vai montar os links, vai montar tudo para vocês. Vejam que eu tenho uma visão agora geral da minha topologia. Eu não tenho mais que ficar procurando onde estão os elementos de rede. Aqui são meus hosts que estão conectados na minha rede, tá? Eu tenho uma rede aí, a quarta rede é uma rede que não fala com a outra rede. Eu vou mostrar para vocês isso aqui funcionando. O meu Mininet, ele tem que conectar as redes externas. Se eu tentar pingar o H1, que é um host que está na rede 1, para o host que está na rede 2, ele vai dizer que a rede não se conecta. Porque eles não se conhecem. Eles não têm nenhuma aplicação que funcione, eles não têm nenhuma forma de tentar se comunicar, principalmente de trocar mensagem entre eles. Para eu poder fazer isso, eu tenho que instanciar uma aplicação, que é aquela que eu falei para vocês, que é o SDNP. O SDNP, ele é uma aplicação que vai ficar ouvindo a nuvem SDN, para que quando uma rede nova entre, ele consiga trocar informações entre elas. Olha como é que eu instancio a aplicação aí no controlador, pessoal. App, Active. Aqui são algumas aplicações que já são montadas. Eu vou instanciar 3 aplicações. Uma é de encaminhamento de pacote, que é a FWD. Vou instanciar uma segunda aplicação, que é para ler os arquivos JSON de configuração que eu vou passar, que é a Conf. E vou instanciar minha aplicação em FV agora, que é SDNP, para poder a minha nuvem SDN funcionar. Quando eu instancio a SDNP, automaticamente o ONUS entende que aquela é uma nuvem SDN e que ele tem muitos controladores SDN para poder falar com as bordas. Olha a primeira coisa que ele faz. É mostrar os meus roteadores que falam BGP. Então ele já consegue ver as vizinhanças, ele já consegue ver inclusive os roteadores que estão conectados nessa rede. Já me mostrou os roteadores, mostrou os próximos passos e isso tudo de forma automatizada, sem eu precisar passar nenhum parâmetro dentro dos roteadores da minha borda. Tá? E agora eu consigo fazer o que eu preciso, que é pingar as redes externas. Se eu pingo as redes, eu tenho conectividade. Né? A partir de agora, as minhas redes se falam. Tudo isso, pessoal, de forma automatizada, centralizada, sem ter que mexer nos meus elementos de roteadores um por um. Beleza? E aqui é a minha rede funcionando como ela deveria funcionar, igual aquele cenário da última imagem que eu mostrei para vocês. Só para finalizar, essas redes elas são flexíveis e são fáceis de implementação. Cada fatia compreende uma independência de rede. E a gente permite isolamento centralizado de rede, como eu falei para vocês, de uma forma bastante robusta e interessante. E a padronização nas interfaces que nós temos hoje, que é tão importante no mundo de rede. Bom, esses aqui são meus contatos. Caso vocês precisem falar comigo, tiverem alguma dúvida. E eu fico aberto para perguntas aqui agora, se tiver espaço ainda para pergunta. Tudo bem. Alguém quer fazer alguma pergunta? Pode levantar a mão. Ninguém? Podemos encerrar então? Então vamos aplaudir. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo tempo de vocês e pela disponibilidade.